Decida com sabedoria, como suas escolhas moldam seu destino. Audiobook publicado pela Editora Fortes. Produção, editor do blog Juízo e Sabedoria. Prefácio. A Editora Fortes e o blog Juízo e Sabedoria, com o apoio da inteligência artificial aplicada ao estudo das Escrituras e da sabedoria dos povos, têm o prazer de apresentar este e-book na sua versão em áudio. Produzido pelo editor e sua equipe do blog Juízo e Sabedoria. O título do audiobook é Decida com Sabedoria, como suas escolhas moldam seu destino. Vivemos em uma época de escolhas rápidas, mas nem sempre conscientes. Escolhemos o tempo todo palavras, silêncios, caminhos, reações, relacionamentos. E até quando achamos que não estamos escolhendo, estamos. A omissão também é uma decisão. Este livro é um convite à consciência, uma jornada de discernimento, um reencontro com o poder que há em escolher com sabedoria. Unindo princípios da Bíblia Sagrada, da filosofia existencial e da psicologia moderna, esta obra foi escrita para ajudar você a enxergar que cada decisão é uma semente lançada no solo do tempo. E todo aquele que planta, colhe. Vamos agora dar uma breve ideia dos capítulos que guiarão essa jornada. Para facilitar a absorção dos conhecimentos, o conteúdo está dividido em pequenos áudios de cerca de 5 minutos para cada capítulo. Vejamos a seguir. Capítulo 1. O poder silencioso das escolhas. Você descobrirá que até as pequenas decisões podem mudar destinos inteiros. Capítulo 2. O terreno das escolhas. Antes de mudar o que fazemos, precisamos olhar para dentro e transformar o que somos. Capítulo 3. As prioridades invisíveis. Nem sempre escolhemos o que é melhor, mas sim o que mais desejamos no momento. Capítulo 4. Plantando com consciência. Toda decisão tem uma consequência. Toda semente, um fruto. Capítulo 5. O preço de escolher. Cada escolha exige uma renúncia, e isso, inevitavelmente, nos forma. Capítulo 6. Quando o imediato sabota o eterno. Como evitar trocar o que é eterno pelo que é passageiro? Capítulo 7. As escolhas que mais moldam a vida. Relacionamentos, trabalho e convivência. Capítulo 8. O futuro que já começou. Suas decisões de hoje estão construindo o seu amanhã. Capítulo 9. Sabedoria para escolher bem. Discernir é mais que pensar. É ouvir o coração alinhado com Deus. Capítulo 10. Um tempo para refletir. Você será guiado por perguntas práticas e transformadoras. E por fim, o capítulo 11. Conclusão. A sabedoria que transforma caminhos. Quer você esteja lendo ou ouvindo este conteúdo, sentado, deitado ou em movimento, o convite é o mesmo. Viva este livro, sinta cada capítulo, escolha com propósito. Esta é mais que uma leitura, é um reencontro com seu destino. Ao longo dos capítulos, você, leitor, encontrará sabedoria e orientações que certamente transformarão a forma de decidir na sua vida. Vamos começar? Capítulo 1. Introdução. O poder silencioso das escolhas. Todo ser humano, desde o amanhecer da vida até seus últimos dias, caminha sobre os trilhos visíveis e invisíveis das escolhas. Escolhemos palavras, silêncios, reações, caminhos, pessoas, valores. E mesmo quando achamos que não estamos escolhendo, estamos, pois a omissão também é uma forma de decisão. Em meio a tantas opções, surgem as perguntas que nos desafiam. Com base em que escolhemos? Nossas escolhas são livres ou condicionadas? Elas constroem ou destroem? Libertam ou aprisionam? Este e-book nasce da certeza de que as escolhas são sementes que lançamos no solo do tempo, e que cada semente, boa ou má, germinará em seu devido tempo. Como ensina a sabedoria bíblica, de tudo o que o homem semear, isso também colherá.
Gálatas 6:7. A cultura contemporânea, marcada pelo imediatismo e pelo excesso de estímulos, nos empurra para decisões impulsivas. Somos seduzidos pelo agora e esquecemos o eterno. Corremos, reagimos, desejamos, mas raramente refletimos. Por isso, a proposta deste livro não é dar fórmulas prontas, mas oferecer um caminho de consciência, discernimento e sabedoria. Um chamado à responsabilidade. Se é verdade que não controlamos tudo, também é verdade que muito do que vivemos é fruto direto das nossas escolhas passadas. Caim, ao tomar a decisão de matar Abel, Gênesis 4, colheu exílio e culpa. Esaú, ao trocar sua primogenitura por um prato de comida, Gênesis 25, 29 a 34, nos ensina que quem valoriza pouco o que é eterno, paga caro pelo que é passageiro. Essa realidade nos desafia a uma nova postura diante da vida. Primeiro, escolher com consciência. Segundo, avaliar com critério. Terceiro, plantar com propósito. Escolher é um ato espiritual, psicológico e social. Escolher não é apenas um processo racional, é um ato espiritual, revela a quem adoramos. Psicológico, reflete nosso estado interno. E social, afeta quem caminha conosco. O filósofo Jean-Paul Sartre afirmou que estamos condenados a ser livres, ou seja, somos inevitavelmente responsáveis pelas decisões que tomamos. Já Viktor Frankl, psiquiatra sobrevivente de Auschwitz, declarou: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside nosso poder de escolher nossa resposta. E nessa resposta reside nossa liberdade e nosso crescimento. A Bíblia, por sua vez, nos convida a exercitar essa liberdade com temor e sabedoria. Josué, diante de todo o povo, fez um apelo eterno. Escolham hoje a quem irão servir. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Uma jornada de discernimento. Este e-book é um convite à jornada interior. Cada capítulo foi escrito com o propósito de, primeiro, despertar sua consciência sobre o impacto de suas decisões. Segundo, conectar princípios bíblicos com ensinamentos da psicologia e da filosofia. Terceiro, inspirar escolhas mais sábias, duradouras e coerentes com sua fé e propósito. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nos critérios que moldam nossas decisões, nas consequências que elas geram e nos caminhos de sabedoria que podemos trilhar. Que este livro não seja apenas lido, mas vivido. Pergunta de reflexão. Se hoje você estivesse diante de uma bifurcação decisiva na vida, quais valores serviriam de bússola para a sua escolha? Capítulo 2. O terreno das escolhas. Onde nascem nossas decisões? As escolhas não brotam do nada. Elas nascem de um terreno interior feito de valores, hábitos, crenças e vínculos. Assim como uma semente precisa de solo fértil para germinar, as decisões humanas florescem, ou fracassam, a partir do que cultivamos em nosso coração. Jesus foi direto ao dizer: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Podemos parafrasear: o coração também escolhe com base naquilo de que está cheio. Se está cheio de orgulho, decidirá por vaidade. Se está cheio de amor, decidirá com misericórdia. Por isso, antes de avaliar nossas escolhas, precisamos olhar para dentro e examinar o que estamos nutrindo em nosso mundo interior. Primeiro, nossos valores, a raiz de toda escolha. Valores são as verdades que definem o que é importante para nós. Quando escolhemos, estamos revelando, mesmo sem perceber, o que valorizamos mais. Por exemplo, alguém que escolhe o trabalho em detrimento da família, talvez valorize mais o sucesso do que a convivência. Isso por si só não é bom nem mal, mas precisa ser consciente. Salomão nos lembra: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. A filosofia estoica, com Sêneca e Epicteto, também nos convida a viver segundo princípios
e não sob impulsos. O estoico é treinado a tomar decisões com base na razão, orientada por virtudes, como justiça, temperança e coragem. O que você valoriza está moldando o que você se torna. Segunda, nossos hábitos, decisões que se tornaram automáticas. O filósofo Will Durant, resumindo Aristóteles, escreveu: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Os hábitos são escolhas repetidas que se automatizam. Eles podem ser benéficos ou destrutivos. Um hábito de gratidão, por exemplo, nos torna mais resilientes e amorosos. Um hábito de procrastinação, por outro lado, sabota nossos projetos mais nobres. A Bíblia nos ensina sobre isso com a metáfora do caminho. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14:12. Os caminhos que parecem certos muitas vezes foram trilhados por hábito e não por sabedoria. Avaliar nossos hábitos é uma forma de revisar silenciosamente nossas escolhas cotidianas. Terceiro, as amizades e convivências, as companhias que escolhem por nós. Sim, as amizades influenciam mais do que percebemos. Como disse o sociólogo Pierre Bourdieu, vivemos em campos sociais que moldam nossas percepções, preferências e até valores. Isso quer dizer que escolher com quem andamos é, na verdade, escolher que tipo de pessoa seremos. A Bíblia é direta. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Andar com pessoas sábias desperta em nós o desejo de crescer. Andar com pessoas destrutivas ativa em nós mecanismos de defesa, orgulho, inveja e impulsividade. O psicólogo Albert Bandura, com a teoria da aprendizagem social, provou que aprendemos mais por observação do que por instrução. Logo, nossas companhias não apenas caminham conosco, elas nos moldam. Um terreno que pode ser cultivado. A boa notícia é que esse terreno interior não é estático. Ele pode ser transformado pela palavra, pelo arrependimento, pelo discipulado, pelo autoconhecimento e pela prática. Como o salmista orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10. É possível cultivar novos valores, eliminar hábitos nocivos e buscar amizades que edificam. Escolher bem depende antes de preparar bem o solo da alma. Aplicação prática. Primeiro, quais valores você mais tem defendido com suas atitudes? Segundo, que hábitos você tem nutrido nos seus dias silenciosamente? Terceiro, que tipo de influência as pessoas mais próximas têm exercido sobre suas decisões? Pergunta de reflexão. Se alguém olhasse para suas escolhas nos últimos 30 dias, o que descobriria sobre seus valores e convicções mais profundos? Capítulo 3. Prioridades invisíveis. O que nos move ao escolher. Toda escolha carrega uma motivação. Muitas vezes não está na superfície, mas escondida sob camadas de desejo, medo, necessidade ou expectativa. São as prioridades invisíveis. Aquilo que, mesmo sem nome, determina o rumo das nossas decisões. Na prática, não escolhemos o que é melhor, mas o que mais valorizamos naquele instante. E aqui está o dilema. Nossa percepção de valor nem sempre está alinhada com o que é realmente importante. O que motiva suas decisões? Quando Jesus encontrou Marta, ansiosa e ocupada, enquanto Maria escolhia sentar-se aos seus pés para ouvi-lo, ele disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10:41 e 42. Maria escolheu com base em uma prioridade eterna. Marta, em uma necessidade urgente. Ambas estavam certas em seus contextos, mas só uma compreendeu o que era mais essencial naquele momento. A psicologia cognitiva chama isso de hierarquia de necessidades. Maslow propôs uma pirâmide onde, em cada nível,
Buscamos satisfazer necessidades específicas, desde as básicas, comida, segurança, até as mais elevadas. Autoestima, autorrealização, transcendência. O problema é que muitas vezes nossas prioridades ficam presas nos níveis inferiores, e assim tomamos decisões pequenas diante de um chamado maior. O conflito entre o desejo e a missão. Nem toda vontade é sábia, nem todo desejo é digno. O próprio apóstolo Paulo reconheceu essa tensão interior. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Romanos 7:19. Este conflito entre o que desejamos agora e o que sabemos que é certo está no cerne das escolhas mais difíceis. Quando as emoções gritam, a razão se cala. Quando o medo aperta, a fé recua. Mas é exatamente nesse momento que as prioridades internas precisam ser reavaliadas. A filosofia cristã nos lembra que viver pela fé é viver pela visão de um reino eterno, não pelos impulsos do momento. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Escolher com sabedoria é ver além do agora. O perigo das prioridades mal ordenadas. C.S. Lewis escreveu: a tragédia do homem moderno não é que ele ama demais, mas que ama as coisas na ordem errada. Muitos fracassos não vêm por falta de amor, mas por amar mais o que deveria estar em segundo plano. Quando priorizamos o trabalho acima da família, o prazer acima da verdade, a aprovação acima da integridade, começamos a construir sobre areia. Jesus foi claro sobre isso. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Mateus 7:24 e 26. Diagnóstico espiritual. Quais são suas verdadeiras prioridades? Você pode fazer um diagnóstico prático e honesto observando: 1. Onde você gasta mais tempo? Do que você gasta mais dinheiro? 3. No que você mais pensa e fala? 4. O que você mais teme perder? As respostas a essas perguntas revelam onde estão suas prioridades invisíveis e, consequentemente, para onde suas escolhas estão te levando. Aplicação prática. 1. Anote 3 grandes decisões que você tomou no último ano. Quais prioridades estavam por trás de cada uma? 2. Há alguma área da sua vida onde suas ações e suas prioridades declaradas estão em conflito? 3. Se você tivesse que reorganizar sua vida por ordem de importância eterna, o que mudaria hoje? Pergunta de reflexão. Se tudo na sua vida fosse reorganizado a partir do que é realmente eterno, quais escolhas você faria de forma diferente ainda hoje? Capítulo 4. Plantando com consciência. A colheita é certa. A vida, tal como um campo fértil, responde àquilo que nela é plantado. Nossas palavras, ações, pensamentos e decisões são sementes lançadas diariamente. Muitas vezes, esquecemos que o que estamos semeando hoje definirá o que colheremos amanhã. A Bíblia é clara: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Essa afirmação é ao mesmo tempo esperança e advertência. Esperança para quem semeia com fidelidade e paciência. Advertência para quem vive como se não houvesse consequência. A liberdade de plantar, a obrigação de colher. Vivemos numa era que exalta a liberdade. Você pode fazer o que quiser, dizem, e de fato Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Mas a liberdade de escolher não elimina a responsabilidade de responder pelas consequências. A sabedoria dos povos ensina: você é livre para escolher o que plantar, mas não é livre para escolher o que vai colher. É por isso que muitas vezes sofremos as consequências de decisões que pareceram inocentes ou pequenas no momento. Um relacionamento sem critério, uma palavra impensada,
um contrato assinado sem oração, e os frutos surgem inevitavelmente. O tempo entre semeadura e colheita. Um dos maiores desafios na vida espiritual e emocional é entender que há um tempo entre a plantação e a colheita. E esse tempo é, muitas vezes, o tempo do silêncio de Deus. Salomão, com sua sabedoria inspirada, escreveu: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Eclesiastes 3, 1 e 2. Muitos desistem nesse intervalo, acreditando que a boa semente não vingará. Outros, iludidos pela demora da colheita ruim, acham que podem continuar semeando injustiça impunemente. Mas o tempo, como dizia Agostinho, é o campo onde a eternidade planta suas lições. Sementes boas, más e neutras. Não apenas as grandes decisões contam como sementes. Pequenas atitudes cotidianas, como perdoar, mentir, ajudar, negligenciar, estudar, procrastinar, também têm poder multiplicador. O apóstolo Paulo orienta: Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 8. Isso mostra que não existe neutralidade. Toda ação, omissão ou intenção está direcionada para algo, ou mais terreno e passageiro, ou mais eterno e espiritual. Escolhas que moldam o destino. A história bíblica está repleta de exemplos onde escolhas, feitas em um instante, marcaram destinos inteiros. Primeira, Eva, ao comer do fruto proibido, Gênesis 3, introduziu a queda. Segunda, José, ao resistir à esposa de Potifar, Gênesis 39, preservou sua integridade e foi promovido. Terceira, Davi, ao olhar e desejar Batseba, 2 Samuel 11, colheu lutas familiares e perda. Quarta, Daniel, ao decidir não se contaminar com os manjares do rei, Daniel 1:8, foi exaltado em sabedoria. Essas histórias nos ensinam que pequenas sementes lançadas em momentos críticos podem gerar colheitas eternas, para a bênção ou para a dor. Aplicação prática. Primeira, quais sementes você tem plantado diariamente no seu casamento, trabalho e vida espiritual? Segunda, existe alguma colheita atual que você reconhece como fruto de escolhas passadas? Terceira, que tipo de terra você tem cultivado no seu coração? Aberta à palavra ou endurecida pelo orgulho? Pergunta de reflexão. Se sua vida fosse um campo visível diante de Deus e das pessoas, o que estaria brotando ali agora? Frutos do espírito ou ervas daninhas da carne? Capítulo 5. O preço de escolher. Toda escolha é uma renúncia. Escolher é um ato de poder, mas também de limitação. Ao decidir por um caminho, deixamos outros para trás. Toda escolha é, ao mesmo tempo, uma afirmação e uma negação. Dizer sim para algo é dizer não para muitas outras possibilidades. Essa verdade simples, mas profunda, é muitas vezes ignorada em uma cultura que quer tudo ao mesmo tempo. Queremos liberdade sem responsabilidade, sucesso sem esforço, relacionamentos profundos sem compromisso. Mas a realidade da vida e das Escrituras nos ensina: toda escolha tem um custo. As múltiplas portas, mas só podemos passar por uma. Jesus falou claramente sobre os dois caminhos. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 7, 13 a 14. A linguagem da porta estreita é incômoda em um tempo onde a pluralidade de escolhas é confundida com a ausência de limites. Mas Jesus não está falando apenas de salvação. Ele está ensinando que escolher o bem, o eterno, o justo e o verdadeiro quase sempre exigirá renúncia, esforço e foco.
Escolher é perder possibilidades. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard disse: a angústia é o resultado da liberdade diante de infinitas possibilidades. Essa angústia existe porque cada escolha que fazemos fecha outras portas. E é aí que muitos se perdem. Ficam paralisados tentando manter todas as opções abertas e acabam não escolhendo nada com profundidade. O medo de perder nos impede de viver plenamente. Na Bíblia, o jovem rico é um retrato disso. Jesus o chama para segui-lo, mas ele não consegue renunciar à sua riqueza. Mateus 19, 16 a 22. Ele queria a vida eterna, mas não estava disposto a pagar o preço da escolha. Quando escolhemos errado. Escolher mal tem consequências, e nem sempre é possível voltar atrás. Sim, Deus é gracioso e perdoa, mas algumas decisões mudam o curso da vida. Veja o exemplo de Esaú, que trocou sua herança por um prato de lentilhas. Mais tarde, como vocês sabem, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Hebreus 12, 17. Nem todo arrependimento desfaz as consequências. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Precisamos escolher com sabedoria, e não apenas com sentimento. O peso da responsabilidade. Na psicologia, o conceito de responsabilidade radical é defendido por Viktor Frankl. Ele dizia que o ser humano só encontra sentido real quando assume a responsabilidade plena pelas escolhas que faz, sem terceirizar a culpa, sem vitimismo. A Bíblia está repleta de chamadas à responsabilidade. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Por isso, escolher é um ato que exige maturidade e coragem. É reconhecer que não podemos ter tudo, mas podemos ter o melhor, se soubermos discernir o que realmente vale a pena. Aplicação prática. Primeira, quais decisões recentes exigiram que você renunciasse a algo importante? Segunda, há alguma escolha que você tem adiado por medo do que será perdido? Terceira, você tem vivido mais com base em seus sims conscientes ou em seus nãos automáticos? Pergunta de reflexão. Você tem feito escolhas guiadas pelo que é eterno e essencial, ou apenas tentando evitar perdas momentâneas? Capítulo 6. Quando o imediato sabota o eterno, o perigo do impulso. Vivemos em um tempo onde o agora é rei. Queremos tudo de forma rápida. Respostas, gratificações, conquistas. Esse desejo pelo imediato, embora natural, se torna perigoso quando sabota o que é eterno, essencial e duradouro. A Bíblia está repleta de alertas contra a impulsividade. Salomão, com sua sabedoria prática, escreveu: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21, 5. O apressado age por instinto, não por discernimento. Ele troca o futuro pelo presente, troca a bênção pela emoção, troca o propósito pela pressa, o desejo de satisfação imediata. A história de Esaú é um símbolo clássico desse problema. Ele chega faminto, cansado e troca sua herança, seu direito de primogenitura, por um prato de comida. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito de herança? Gênesis 25, 32. Essa fala revela uma mentalidade dominante ainda hoje. Se não serve para o agora, então não serve. Quantas decisões erradas nascem da fome, por prazer, por aceitação, por alívio imediato? A psicologia comportamental explica esse fenômeno como desconto hiperbólico, a tendência humana de preferir recompensas menores e imediatas em vez de maiores e futuras. Isso nos torna presas fáceis do marketing, das tentações e até dos nossos próprios impulsos. A mente impulsiva e o cérebro emocional. O cérebro humano é dividido, em linhas gerais, em dois sistemas. Primeiro, o sistema límbico, responsável pelas emoções e impulsos. Segundo, e o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio
avaliação e planejamento. Quando estamos sob pressão, ansiedade ou desejo intenso, o sistema emocional toma o controle e as decisões se tornam reações. É por isso que orar, esperar, respirar e refletir são atos espirituais e neurológicos de sabedoria. O cativeiro do imediato. Trocar o eterno pelo passageiro é mais comum do que pensamos. Primeiro, um clique em algo indevido que fere a consciência. Segundo, uma dívida feita por impulso. Terceiro, um namoro iniciado pela carência, sem critérios. Quarto, uma palavra lançada sem filtro, que fere um relacionamento. Jesus foi tentado pelo diabo justamente nesse ponto, o imediatismo. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Mas ele respondeu com firmeza espiritual e sabedoria eterna. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus escolheu esperar e confiar, mesmo com fome. Ele nos ensina que esperar no tempo de Deus é melhor do que saciar o desejo no tempo da carne. Aplicação prática. Primeiro, em quais áreas da sua vida você tem agido com pressa, sem refletir nas consequências? 2. Quais pratos de lentilhas você tem aceitado em troca de algo muito maior? 3. O que você tem feito para fortalecer sua capacidade de esperar, refletir e orar antes de agir? Pergunta de reflexão. O que você pode fazer hoje para proteger o que é eterno em sua vida contra as pressões do momento? Capítulo 7. Escolha-chave. Cônjuge, profissão e convivência. Algumas decisões têm o poder de mudar o rumo de uma vida inteira. Elas não são apenas escolhas momentâneas. São marcos de destino. Dentre elas, poucas são tão decisivas quanto a escolha de com quem dividir a vida, de como servir ao mundo e de com quem caminhar diariamente. Essas três dimensões, casamento, profissão e convivência, revelam nossos valores mais profundos e exigem discernimento espiritual e sabedoria prática. A escolha do cônjuge, uma aliança com o futuro. A Bíblia descreve o casamento como uma aliança sagrada, um reflexo do amor entre Cristo e a Igreja. Efésios 5:25-33. Ao escolher um cônjuge, não estamos apenas selecionando uma companhia. Estamos definindo o ambiente emocional e espiritual do nosso lar, a estrutura de apoio dos nossos dias e, muitas vezes, o futuro dos nossos filhos. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Salomão, que conheceu os desafios dos muitos relacionamentos, advertiu: é melhor viver no canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 21:9. A escolha do cônjuge deve ser feita com oração, critérios espirituais, compatibilidade de propósitos e clareza emocional. O amor romântico é importante, mas sozinho não sustenta um casamento. São os valores em comum, a fé partilhada e o compromisso mútuo que o mantém de pé. A escolha profissional. Trabalhar com propósito. Nosso trabalho ocupa grande parte da nossa vida. Escolher bem a carreira ou a atividade a ser desenvolvida é uma das formas mais concretas de viver o chamado de Deus. A profissão não é apenas meio de sustento, mas um campo de missão, influência e expressão de dons. O apóstolo Paulo orienta: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Muitos vivem infelizes porque escolheram uma profissão apenas pelo retorno financeiro, status ou imposições externas, e não por convicção, paixão ou vocação. O resultado? Uma vida sem sentido. O psicólogo Viktor Frankl dizia: a principal motivação do ser humano é a busca de sentido. Quando o trabalho tem sentido, ele deixa de ser fardo e se torna missão. Por isso, ao escolher uma profissão, pergunte-se: primeiro,
Quais são meus dons e paixões? Segundo, como posso servir ao próximo com o que faço? Terceiro, isso glorifica a Deus? A escolha das companhias. Relações que moldam o ser. A convivência também é uma escolha. Podemos não controlar quem cruza nosso caminho, mas escolhemos quem permanece. E essa escolha molda quem somos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Nossas amizades e parcerias nos influenciam nos mínimos detalhes: decisões, hábitos, linguagem, prioridades. O sociólogo Charles Cooley explicou isso com a teoria do espelho social. Nós nos tornamos o reflexo das pessoas com quem mais convivemos. Por isso, escolha andar com quem inspira fé, caráter, crescimento e verdade. Fuja das companhias que puxam para baixo, cultivam fofoca, imoralidade, vitimismo ou incredulidade. Relacionamentos tóxicos podem contaminar toda uma jornada. Aplicação prática. Primeira, você escolheu ou está escolhendo seu cônjuge com base em quê? Aparência, carência ou propósito? Segunda, sua profissão atual expressa sua identidade, dons e missão? Terceira, as pessoas com quem você mais convive estão te aproximando ou afastando de Deus? Pergunta de reflexão. Se você continuar convivendo, casado e trabalhando da mesma forma que hoje, como estará sua vida daqui a 10 anos? Capítulo 8. O futuro que já começou. O reflexo das escolhas presentes. O futuro não é um acaso. Ele é, em grande parte, o resultado das escolhas que fazemos no presente. Embora não tenhamos controle total sobre os eventos da vida, temos plena responsabilidade sobre como reagimos, decidimos e construímos. Cada decisão de hoje esculpe, em silêncio, o amanhã. Jesus nos ensinou esse princípio ao falar sobre os fundamentos da vida. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Construir sobre a rocha exige tempo, intenção e renúncia. É mais demorado do que construir na areia, mas resiste, suporta as tempestades, permanece. O futuro, segundo Jesus, começa agora, com as decisões práticas de hoje. As pequenas escolhas e o grande destino. C.S. Lewis escreveu: todos os dias, por meio de cada escolha, estamos nos tornando uma criatura celestial ou infernal. Essa afirmação nos chama a refletir que até as pequenas decisões têm poder formativo. Primeiro, cada palavra lançada molda um relacionamento. Segundo, cada gasto define um estilo de vida. Terceiro, cada clique reforça um hábito. Quarto, cada oração, ou ausência dela, configura o coração. O apóstolo Paulo reforça essa verdade com firmeza. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. A ilusão de que depois eu mudo. Muitos vivem como se o futuro fosse uma entidade mágica que consertará tudo o que negligenciamos no presente. Mas o futuro não é um salvador. É um espelho do que estamos semeando agora. O rei Saul perdeu o reino não por um ato maligno isolado, mas por uma sequência de escolhas precipitadas, impacientes, orgulhosas. 1 Samuel 13-15. Ele não discerniu o peso das decisões imediatas. Seu futuro foi comprometido não por falta de unção, mas por falta de obediência constante. Na psicologia, esse comportamento é chamado de viés da postergação. A tendência de adiar decisões importantes, acreditando que depois será melhor. Mas o depois é apenas o eco do agora. Construindo o amanhã com sabedoria. Ao longo da Bíblia, Deus nos mostra que o presente é o lugar de preparação para o que virá. Primeiro,
José foi fiel na prisão antes de governar no palácio. Gênesis 39 a 41. Segundo, Davi cuidou das ovelhas no anonimato antes de vencer Golias e se tornar rei. 1 Samuel 16 a 17. Terceiro, Jesus viveu 30 anos em anonimato antes de 3 anos de ministério público. Esses exemplos nos ensinam que o tempo presente, mesmo que pareça simples ou pequeno, é território sagrado para decisões eternas. Aplicação prática. Primeira, se nada mudar hoje, como estará sua vida espiritual, emocional e financeira daqui a 5 anos? Segunda, que pequena escolha você pode fazer agora que terá um impacto significativo no futuro? Terceira, o que você está adiando que deveria decidir com sabedoria e coragem hoje? Pergunta de reflexão. Se o seu eu do futuro pudesse te enviar uma mensagem hoje, o que ele te agradeceria por ter decidido agora? Capítulo 9. Sabedoria para escolher bem. Um caminho de discernimento. Chegamos a um ponto crucial. Como escolher bem? Diante da complexidade da vida, da pressão das emoções, da influência do mundo e da responsabilidade diante de Deus, como desenvolver a sabedoria necessária para tomar boas decisões? A boa notícia é que a sabedoria está disponível para todos. Ela não é privilégio de alguns iluminados. A palavra de Deus nos assegura: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1 a 5. A sabedoria não vem apenas com o tempo, mas com a intencionalidade de buscar, ouvir e obedecer. O que é sabedoria? Sabedoria não é apenas conhecimento. Como disse o filósofo grego Heráclito, muito aprendizado não ensina a sabedoria. Na perspectiva bíblica, sabedoria é saber aplicar a verdade no momento certo, do jeito certo, com o coração certo. Salomão pediu sabedoria não para impressionar, mas para governar com justiça e discernimento. 1 Reis 3:9. E Deus lhe concedeu. Sabedoria é a arte de viver com profundidade, prudência e visão do eterno. Discernindo com mente e espírito. Escolher bem exige equilíbrio entre razão, emoção e fé. A Bíblia nos convida a renovar a mente para que sejamos capazes de discernir. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A renovação da mente acontece: primeiro, pela meditação nas Escrituras. Segundo, pela prática da oração constante. Terceiro, pelo conselho de pessoas sábias e tementes a Deus. Quarto, pela autoavaliação sincera diante do Espírito Santo. A psicologia reforça que o autoconhecimento é uma base sólida para decisões maduras. Quanto mais entendemos nossos padrões emocionais, medos, motivações e impulsos, mais livres nos tornamos para escolher com clareza. O teste da sabedoria. Antes de tomar uma decisão, faça a si mesmo algumas perguntas. Primeira, isso glorifica a Deus? Segunda, essa escolha está em harmonia com a palavra? Terceira, quais consequências ela pode gerar a curto, médio e longo prazo? Quarta, essa decisão nasce de um lugar de paz ou de ansiedade? Quinta, se um mentor sábio estivesse ao meu lado, ele aprovaria essa escolha? Decisões feitas sob medo, pressão, raiva ou carência quase nunca são sábias. Por isso a Bíblia nos convida à espera. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. Salmo 27, 14. Sabedoria é fruto do Espírito. Por fim, é o Espírito Santo quem nos capacita a escolher com retidão. Ele nos guia em toda a verdade, João 16, 13, e forma em nós o caráter de Cristo. Uma vida sábia nasce de um coração transformado. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Pessoas cheias do Espírito tomam decisões que promovem a paz, o bem, a justiça e o reino de Deus. Aplicação prática. Primeira, em que área da sua vida você mais precisa de sabedoria neste momento? Segunda, quais fontes você tem buscado para tomar decisões? A palavra ou a opinião pública? Terceira, que prática espiritual você pode incorporar para crescer em discernimento? Pergunta de reflexão. E se você pudesse tomar cada decisão da sua vida ao lado de Jesus, o que mudaria em suas escolhas atuais? Capítulo 10. Reflexões e perguntas de aplicação. Avaliando sua jornada de escolhas. Ao longo deste e-book, vimos que nossas escolhas não são neutras, nem inofensivas. Elas nascem de valores, hábitos, prioridades e influências, e moldam silenciosamente o nosso futuro. Agora é o momento de voltar-se para dentro. É hora de examinar com honestidade as sementes que temos plantado, os frutos que temos colhido e os caminhos que temos trilhado. O apóstolo Paulo nos convida a essa autoanálise. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. 2 Coríntios 13:5. Parte 1. Diagnóstico pessoal. 1. Quais são os 3 valores mais importantes da sua vida hoje? Eles estão refletidos nas suas decisões diárias? 2. Quais hábitos você tem cultivado? Eles estão te aproximando ou afastando do seu propósito? 3. Com quem você mais convive? Essas pessoas contribuem para o seu crescimento espiritual e emocional? 4. O que você tem priorizado? O que é urgente ou o que é eterno? 5. Há alguma decisão importante que você tem evitado por medo de renúncia? Parte 2. Avaliação de frutos e sementes. 6. Quais frutos você está colhendo hoje que são resultado de escolhas passadas? Financeiros, emocionais, espirituais, relacionais. 7. Você reconhece alguma escolha precipitada que ainda está gerando consequências? 8. Existe alguma colheita ruim que você gostaria de interromper com novas sementes? 9. O que você pode começar a fazer diferente a partir de agora? Parte 3. Conexão com Deus e sabedoria. 10. Com que frequência você busca a Deus antes de tomar decisões importantes? 11. Você tem um espaço regular de escuta, silêncio, oração ou meditação na palavra? 12. Você está se cercando de conselhos sábios ou tomando decisões isoladamente? 13. Você confia no tempo de Deus ou tem cedido à pressa e ao imediatismo? 14. Que tipo de futuro você está construindo com as decisões de hoje? E que tipo de futuro deseja viver? Em Deus com paz, propósito e equilíbrio. Exercício final. A escolha que muda todas. Jesus Cristo não apenas nos ensina a escolher bem. Ele mesmo é a escolha suprema. Ele declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Dentre todas as decisões da vida, nenhuma é mais importante do que escolher seguir Jesus. Ele é a rocha segura, a fonte de sabedoria e o conselheiro fiel. Ao entregar a Ele sua vida, você começa a caminhar não apenas com sabedoria, mas com direção eterna. Encerramento com propósito. Você pode até não controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode decidir quem você está se tornando através das escolhas que faz. Que este e-book seja um marco em sua jornada de crescimento, fé e discernimento. Capítulo 11. Conclusão. A sabedoria que transforma caminhos. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão, mas não ao fim do caminho. Na verdade, toda leitura verdadeiramente vivida é um novo ponto de partida. Agora a decisão é sua. Ao longo destes capítulos, você foi convidado a sair do modo automático, do impulso,
da pressa e do peso das decisões não pensadas, para entrar num terreno mais sólido, o da sabedoria aplicada à vida real. O que aprendemos juntos? Primeiro, toda escolha é uma semente, mesmo as silenciosas, mesmo as pequenas, e todas elas, cedo ou tarde, trarão colheita. Segundo, nossas decisões revelam o que carregamos por dentro. Valores, hábitos, crenças, vínculos, medos e prioridades ocultas moldam aquilo que escolhemos. Por isso, a transformação das escolhas começa com a transformação do coração. Terceiro, escolher é um ato espiritual, psicológico e social. Afeta nossa alma, nossas emoções e todos ao nosso redor. Por isso precisa ser tratado com reverência e responsabilidade. Quarto, nem tudo o que desejamos é bom. Aprendemos com personagens como Esaú e Caim, que quando trocamos o eterno pelo imediato, abrimos mão de destinos inteiros. E vimos também que sabedoria é escolher com base no que é eterno, não no que é urgente. Quinto, há decisões que moldam décadas. O cônjuge, a profissão, as companhias. Estas merecem oração, conselho, jejum e maturidade. Sexto, o futuro já está sendo construído agora. Não há destino neutro. Estamos sempre caminhando, e cada passo revela a direção. Sétimo, a sabedoria não é inalcançável. Ela clama nas ruas, como diz Provérbios. Ela está disponível àqueles que desejam, buscam, oram, escutam e obedecem. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Tiago 1:5. Um convite à vida com propósito. Este livro não foi escrito para ser apenas lido, mas vivido, para provocar reavaliação, despertar consciência, levar à oração e encorajar novas atitudes. Porque decidir com sabedoria é escolher crescer. É sair da superficialidade e mergulhar em uma vida mais coerente com sua fé, seus valores e seu propósito eterno. Não importa quantas escolhas erradas você já tenha feito. A cada novo dia, Deus nos dá uma nova chance de plantar melhor, viver melhor, amar melhor, decidir melhor. Uma última reflexão. Se hoje você estivesse diante da mais importante bifurcação da sua vida, o que Deus, em sua sabedoria, o aconselharia a escolher? Talvez essa pergunta seja o seu próximo passo. Leve-a com você. Ore sobre ela. Converse com quem caminha com fé. E continue ouvindo a voz suave da sabedoria, que sussurra nos detalhes. Que este livro continue ecoando em você, nas escolhas grandes e nas pequenas, e que, em cada uma delas, o seu destino seja alinhado com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Com fé, discernimento e coragem, siga adiante. Decida com sabedoria, viva com propósito e colha com paz. Que Deus abençoe todos nós. Amém.